Gente, essa é a live número 82. Uau! Eu adoro quando que eu vou escrever. E aí eu coloco sempre o número, né, para salvar as lives. Vamos juntos. Tema delicado de hoje, né, gente? Já me emocionei aqui escrevendo. Talvez hoje essa é uma live que você vai poder compartilhar com alguns seus. Estão passando por algum momento de luto, que perderam algum ente querido, independente dessa pessoa ser psicólogo ou não. Às vezes vai ter alguém precisando ouvir essa mensagem. Fiquem à vontade para compartilhar. Então, boa tarde a todos, a todas. Hoje é dia 1º de novembro de 2022 e nós estamos aqui ao vivo todas as semanas, trazendo temas da psicologia, temas diversos. Ju, me sinaliza se o som está um pouco alto, tá? Para que eu e você, psicólogo, psicóloga, possamos nos sentir cada vez mais seguros, confiantes e preparados na nossa prática clínica, que é tão diversa, né, minha gente? Onde nós temos tantos desafios, a humanidade é tão diferente. Então nós estamos aqui com um serviço para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa ampliar a nossa rede de profissionais, para que a gente possa toda semana entrar em contato com temas que são comuns entre a gente, independente da abordagem que nós escolhemos. Quero dizer que é com muita alegria, responsabilidade, que nós realizamos esse trabalho, que é feito para vocês, por todos nós psicólogos, psicólogos que formaram um pouquinho de tempo, psicólogos que já estão na jornada há bastante tempo, como uma forma de um ponto de encontro mesmo, onde a gente possa trocar informações, cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa carreira e tirarmos algumas dúvidas e trazermos temas pedidos por vocês, criados por nós, observados por nós no mercado de trabalho. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que eu e você fizemos muito investimentos e continuamos fazendo na nossa profissão. E é uma forma também de a gente acompanhar um ao outro para continuarmos oferecendo para as pessoas um serviço de qualidade, de forma ética, para todas essas pessoas que têm nos procurado. Lembre-se que nós somos um canal de promoção de saúde e vida na vida de tantas pessoas e na nossa também. Então, aproveito para agradecer a todos do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo, nossos alunos do Psicoclínica, a Juju e o Luca, meus parceiros, que seguram na minha mão aí diariamente. A todos vocês, seguidores, psicólogos, não psicólogos, que tiram tempo para vocês, para cuidarem da sua profissão, para cuidarem de si mesmos. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela participação, pela divulgação desse trabalho. Nós não estaríamos aqui sem vocês. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, sou psicóloga, professora, palestrante e há mais de 20 anos estudo diversos temas da psicologia e resolvemos trazer todos esses temas para além dos muros da faculdade, para além dos programas de pós-graduação, porque nós estamos aqui acreditando que a gente precisa tirar o nosso diploma da gaveta, a gente precisa colocar a nossa cara na rede, a gente precisa falar para esse mundo da importância do nosso trabalho. E muitas pessoas precisam ter acesso a você, psicólogo que está aqui, né, que também realiza um belo e lindo trabalho. Nós estamos aqui para dizer que nós não estamos sozinhos. Vamos juntos segurar um na mão dos outros para que a gente possa fazer cada dia mais essa profissão crescer, ser reconhecida e valorizada. Independe de nós, né? Bom, introdução então do nosso tema de hoje. Nós resolvemos falar de luto. E como a psicologia ela pode também contribuir, né, na vida das pessoas que estão passando por esse momento. Nós temos alguns motivos para falar desse tema hoje. O primeiro deles, né, amanhã, dia 2, é dia de finados, homenagem às pessoas que faleceram. E também nós estamos observando desde domingo algumas postagens das pessoas que estão com esse sentimento de luto, né, em relação ao resultado final das eleições. E eu quero lembrar aqui, né, gente, nesse canal, cada um tem a liberdade, o direito de ter um posicionamento, eu também tenho o meu, mas que somos todos brasileiros e acolher a dor do outro faz parte do exercício da nossa profissão. Então que a gente tenha essa sensibilidade de passar por isso junto com todas essas outras pessoas, né? Mais da metade das pessoas do nosso país tiveram um posicionamento, mas muito próximo, né? Nós estamos bem polarizados e que nossa profissão seja um instrumento de paz, que nossa profissão seja um instrumento de acolhimento para que todos nós possamos atravessar essa nova fase, esse novo momento, construindo um país bem melhor. Ontem eu postei, né, um país melhor é feito por pessoas melhores.
Então, que eu e você, que a gente possa não abrir mão, né, desse voto mesmo, dessa confiança da gente construir um país melhor através das nossas vidas, através do nosso serviço, através das nossas relações. Que a gente não possa responsabilizar uma pessoa, né, um salvador, uma pessoa que seja responsável por isso, nem de um lado nem do outro, mas que a gente assuma a nossa responsabilidade da construção de um país melhor. Então vamos ampliar a construção dessa reflexão de hoje. E aí eu começo com uma pergunta, né? O que é luto? Então, quando a gente usa essa expressão, eu vou passar por várias perguntas aqui hoje para ajudar, né, nesse trabalho. E que também mexeu muito comigo, né? Tem quase um ano que, exatamente em novembro, nós perdemos uma pessoa muito, 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 muito querida. E a hora que eu estava preparando esse material para vocês, foi impossível não me emocionar também, né? Minha voz tá até meio embargada já. Mas vamos lá. Quando usamos essa expressão, estou de luto, o que será mesmo que isso quer dizer? Qual a importância desse momento? E aí, pesquisando, gente, olha que interessante. Finados, né, o Dia dos Mortos, ele é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro, desde do século II. Olha que tempão que tem isso, né? Alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando eles visitavam os túmulos, né? E no século V, a igreja se dedicava a um dia por ano para rezar para todos os mortos, que já eram pessoas que se consideravam pessoas esquecidas, né? Então tá aqui escrito assim no significado: terceiro dia da estação de todos os santos, em memória às almas de todos os amados que morreram. Geralmente celebrados por católicos, ortodoxos, anglicanos, metodistas e luteranos. Vamos trazer isso para um pouquinho mais perto, né, para as nossas vidas. E a próxima pergunta é, envolvida por essa frase, né? Em memória às almas de todos os amados que morreram. Na sua história de vida, quais foram as pessoas amadas que já partiram, que você perdeu? Tentem lembrar, observem quem são as pessoas amadas. Eu coloquei dessa forma, né, que foi a forma que mexeu meu coração, pois às vezes a gente perde pessoas que o laço de afeto ele não é tão estreito. São pessoas conhecidas, né? Podem ser um vizinho, talvez até algum parente, algum colega de trabalho. Mas se o laço ele não é tão forte, a gente tem sentimentos diferentes. Às vezes a gente fica triste, nos compadecemos, mas a gente segue com mais facilidade, entendendo que a vida é um processo, com início, meio e fim, e que pelo menos, né, nessa vida a gente tem essa certeza, né? Que assim como a vida começa, ela se encerra. E cada um num momento da vida, né? Tem vidas que se encerraram no ventre, tem vidas que se encerraram na infância, na primeira, quando as crianças nasceram, né? Tem vidas que se encerraram nessa primeira infância, tem vidas que se encerraram na adolescência, outros no início da fase adulta, outros adultos mais maduros e alguns que se sentem privilegiados, outros não, com mais idade, né? E quando as pessoas, quando têm mais idade, elas falam assim, se eu tiver saúde, a vida ela pode ser longa, mas às vezes acometida por algum adoecimento, alguma dor física, as pessoas ficam desejando que esse momento chegue. Então, a gente tem essa certeza desse findar, né, desse corpo material. A gente nunca sabe quando, isso é um grande mistério, nós não temos todas as respostas. Mas eu vou convidar que vocês olhem para a história da vida de vocês. Verifiquem aí, por favor, quais foram as pessoas amadas que faleceram e que depois da partida dessas pessoas, a sua vida foi alterada, a sua vida tomou um outro rumo e que teve um impacto aí na vida da sua família ou na sua própria vida. Olhando lá para casa, né, para as minhas histórias, eu lembrei que quando a minha avó materna, mãe da minha mamãe, faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho muitas memórias da minha avó, né? Talvez muito movidas por isso, porque depois que ela morreu, muitas coisas aconteceram negativamente, assim. As minhas tias adoeceram muito, ficaram muito perdidas, e foi um caos quando a gente perdeu a minha avó materna. E apesar de ter 7 anos, eu lembro que tiveram coisas significativas. Meu avô era maestro e no enterro da minha avó ele levou a banda e tocou especialmente uma determinada música. Várias, mas uma delas era aquela, O Fio do Cabelo em Seu Paletó. Eu lembro que todas as vezes, gente, que eu escutava essa música, eu ficava triste, eu me emocionava, eu evitava de ouvir essa música. Eu era criança, né, para adolescência,
Quando alguém colocava essa música, eu levantava, eu me retirava, eu não conseguia lidar muito com isso, sabe? Ao passo que, quando a minha avó paterna faleceu, eu já tinha uns 16 anos, 15 anos. Infelizmente, ela foi acometida por um câncer. E isso durou um tempo, né? Alguns meses aí de acompanhamento e tratamento. E quando a minha avó paterna veio falecer, parece que a família, naquele ponto de vista que eu tinha daquela idade, tá, gente? A família foi elaborando essa despedida por ter sido uma doença. Então parece que essa despedida ela foi elaborada com mais cuidado, com mais tempo, por perceber o adoecimento, como ela estava, todas as visitas, a oportunidade de falar, de conversar, de ouvir, de abraçar, de ver, de cheirar, né, minha avó. Então fez diferença. Então parece que tem as pessoas elas relatam isso, né, assim como eu nesse momento, essa diferença de quando uma morte é repentina e quando a gente tem a oportunidade de ir se despedindo das pessoas quando elas estão doentes ou quando acontece alguma coisa que a gente tem essa oportunidade, né, de fazer isso com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tempo. Lá aí na família de vocês, quem tá aí ao vivo, isso já aconteceu? Vocês já perceberam essa diferença? Escrevam pra mim assim, Kátia, sim. Eu percebo que tem diferença ou não, independente se a morte é repentina ou se a gente tem um prazo de elaboração. Foi muito doloroso pra mim. Escrevam aí nesse chat se vocês atualmente na vida já perderam algum ente amado, querido, que fez diferença na sua vida, que fez diferença no seu caminhar. Escreva aí pra mim, por favor, compartilhe. Se sim ou não. Kátia, sim. Já perdi alguém? Ou se não, não perdi alguém. Deixa eu cumprimentar a Ana, a Paula, canal da escrita. Bom, então observe, né? E aí eu tava lembrando também, junto a essa informação, né, das minhas avós como referência, na época que a minha avó paterna faleceu, nós perdemos um amigo de adolescência, assim. Na verdade, ele era um colega, ele era amigo do meu ex-namorado. E foi uma cena muito diferente para o meu aprendizado dessa vida, porque nós estávamos numa festa e ele estava mais conversado, estava mais alegre, era uma pessoa que eu não tinha muito contato. E aí, ele estava muito diferente, gente, mesmo diferente. Eu observei porque, como era alguém que eu não tinha tanto contato, eu estava mais atenta a isso. E passou um amigo dele, convidando ele para ir para um outro lugar. A gente insistiu para ele ficar. Né? Eu lembro que a Nara falou isso com ele. Rodrigo, não vai, vamos ficar aqui e tal. Ele, não, daqui a pouco eu volto. Gente, esse daqui a pouco não aconteceu. Eles, infelizmente, foram, né, para o centro de Belo Horizonte e no meio do caminho, num viaduto, da Silva Lobo, inclusive, perto lá da casa de onde minha vovó materna morava. Porque o apartamento tá lá, né, graças a Deus. E a gente tem essa oportunidade de reviver algumas memórias de saudade. E aí, então, gente, o Rodrigo sofreu um acidente. E o Rodrigo era filho único. O pai dele, uma pessoa sensacional, sim, seu Sérgio. E a gente se despediu, então, naquele momento, né? E talvez tenha sido a minha primeira experiência de perder alguém jovem, quase da mesma idade. De uma forma muito repentina, assim, em forma de acidente. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. E a turma ficou muito mal, a gente ficou muito mal durante muito tempo. E eu me lembro do meu irmão me falando assim, engraçado, parece que você tá mais triste com a morte do Rodrigo do que com a morte da nossa avó. E eu não consegui explicar por quê, né? E aí depois, com a psicologia, estudando, né, na faculdade sobre luto, sobre perdas, eu comecei a compreender que da minha vida foi essa diferença, né? Além da identificação da idade, do projeto de vida, do olhar para o futuro, essa proximidade com a imprevisibilidade da vida e da nossa idade. Tinha uma identificação ali. E da minha avó, porque ela era um pouco mais velha e porque ela, né, tinha passado por um adoecimento, a minha avó paterna, dentro do meu coração eu estava mais calma, mas do Rodrigo a gente ficou muito triste. Muito triste. Eu já perdi pessoas amadas, né, minhas avós, minha bisa, meus tios Zé, Osmar, Marli, Clarindo, tia Lia, tia Ruth, o senhor Elcio, o papai da Michelle, os pais da Nara, o Alex, irmão dela, meu sobrinho Vitor, de Juiz de Fora, o tio Almir, o senhor Pedro, papai da Cor, e o Nicão, meu primo, ano passado, né, que tá fazendo muita falta aqui do lado de cá. Pessoas que não estão aqui mais. E afinal, né, assim, o que é o luto?
Eu falei, né, que as lives passam por mim primeiro. Falei, você vai falar desse tema? O Luca me alertou, né, Kátia, puxar desse tema, né? E muito na beirada, assim, do dia de finados. Mas eu fiquei muito acolhida, né, quando alguém falou assim, essa despedida de pessoas amadas, né? Essa compreensão que é um findar, que nós temos a oportunidade de conviver com as pessoas que fazem parte da nossa vida por um tempo determinado, que a gente não sabe qual. E que cabe a gente, no dia a dia, valorizar e aproveitar ao máximo do jeito que a gente consegue, dentro de toda a correria da vida, né? De todos os compromissos que a gente tem. Mas afinal, né, o que é luto? Então, o luto, de acordo com Freud, é um processo lento e doloroso, que tem como característica uma tristeza profunda, um afastamento de toda e qualquer atividade, que esteja, os nossos pensamentos eles ficam ligados, né, daquele objeto perdido. E a gente também pode perder o interesse pelo mundo externo, a gente sente uma incapacidade de substituir aquilo que foi perdido por algum novo objeto de amor. Vou repetir, tá? Segundo Freud, luto é um processo lento, doloroso, que tem como característica uma tristeza profunda, um afastamento de toda e qualquer atividade. Os nossos pensamentos eles ficam ligados àquele objeto perdido. A gente também pode perder o interesse pelo mundo externo. A gente pode sentir uma incapacidade de substituição de um novo objeto de amor. Também tem um outro significado que luto, que parecido, né, mas que complementa, é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de um outro ser ou de perda de alguma coisa, né? Algumas pessoas elas associam perder algo importante como luto. Quanto maior o apego àquele objeto perdido, àquela pessoa, maior o sofrimento do luto. O luto existe de diferentes formas em diferentes culturas. Essas expressões, essas manifestações, elas são diferentes. Para ajudar na reflexão, eu trouxe outras perguntas assim. Kátia, tem algum manual para viver o luto, né, para atravessar o luto? Não, né, gente, não tem nenhum manual. Tudo que se trata de ser humano, vocês podem abrir mão de receita de bolo, de manual. A gente pode olhar para algumas dicas, algumas possibilidades, mas cada pessoa é única e cada pessoa vai interpretar isso que ela está vivendo de uma forma. Então, não existe nenhum tipo de manual para lidar com o luto, né? Cada pessoa vai lidar com isso de uma forma muito especial, muito particular. E cada um busca um jeito de atravessar esses momentos. Outra pergunta, assim, Kátia, quanto tempo dura um luto de uma pessoa? Gente, varia, né? Porque, na verdade, como cada um tem uma história e cada pessoa perdida, às vezes, tem um significado na vida daquela pessoa, como que a gente pode quantificar quanto deve ser o luto de alguém? Ah, mas já tem 3 meses que fulano faleceu, a pessoa ainda tá assim. Ah, mas já tem 1 ano. Não, mas já tem tanto tempo, gente. A gente não pode olhar dessa forma, achando que a vida é numa linha reta, né, linear, em um tempo cronológico. Cada um vai demorar um tempo. O que a gente observa, às vezes, é que num ciclo de 1 ano, o que pode acontecer? Está mais forte, está mais latente, porque vai esbarrar numa data de aniversário, vai esbarrar numa comemoração de Natal, no Ano Novo, vai comemorar se eram pessoas que eram casadas no aniversário de casamento, no aniversário dos filhos, vai esbarrar em datas específicas, inclusive de finados, não é? Então, a gente observa que no período de 1 ano, as pessoas ainda estão mais sensíveis e fragilizadas, mas o luto pode acontecer que alguém que elaborou um pouco melhor, ou que já lida com a morte de uma outra forma, às vezes as pessoas, em 1 mês ou menos, ela consegue seguir a vida, dar um novo significado, dar um novo sentido, ou já tinha elaborado isso dentro dela. Então a gente não pode julgar nem aquela pessoa que atravessou o luto muito rápido, nem aquela pessoa que está demorando para passar pelo luto. Então, por gentileza, não rotulem, não coloquem isso como uma regra. Ah, tem que ter um tempo determinado, tem um manual. Gente, não tem. E aí, então, né, várias pessoas, isso cai já em uso comum, a gente escuta várias pessoas falando das fases do luto, que são a negação, o isolamento, a segunda passa por uma raiva, o terceiro da barganha, às vezes elas, né, acabam querendo ganhar algo nesse momento de tristeza, tem o estágio da depressão, o estágio da aceitação. E da barganha nesse sentido da troca, né, gente? Que uma vez que eu tô muito mal, o que você pode me dar? Eu tô precisando de você. Esse ganho secundário que acontece quando a gente tá doente ou a gente tá no luto. Que também não tem nem certo nem errado. São fases que são observadas de como as pessoas reagem.
Né? Muitas pessoas negam, elas não querem acreditar que as pessoas morreram, elas não querem acreditar que está no fim de um determinado projeto de vida, elas não querem acreditar que elas perderam alguma coisa importante na vida. E aí a fase do isolamento, as pessoas se isolam para se refazer, ou porque não estão dando conta, ou porque não conseguem encarar a vida, ou não estão dando conta de dar uma nova resposta para isso que está acontecendo. E então, às vezes, de tanto silenciar, vem um momento de fúria, vem um momento de raiva, com uma resposta de uma dor. Né? Tem a fase, então, da barganha, desse ganho secundário. Tem a fase da depressão, da tristeza profunda, de não significado da vida, de não querer interagir mais com o mundo externo. E então, talvez, elaborando tudo isso, ela pode chegar nessa fase de mais acalento, né? De um pouco mais de conforto, de um pouco mais de paz, que é a aceitação da vida do jeito que ela é, como ela é. Nós não temos controle das coisas, não é? Nós podemos tomar decisões, nós podemos acordar, fazer um planejamento de um dia lindo, mas a gente não sabe como que ele vai terminar. Então, quando a gente aceita a vida como ela é, quando a gente se abre para essa imprevisibilidade, talvez o nosso coração ele pode ficar mais em paz, ele pode ficar mais tranquilo. Então, outra pergunta assim, Kátia, qual que é a importância do luto na vida das pessoas, né? A importância da gente atravessar o luto é de respeitar as nossas emoções, é de respeitar as nossas reações. Esses afetos, eles são experimentados de formas contraditórias às vezes, né? Tem gente que fica em paz, tem gente que se sente amor, né? É um ente amado, então ele cultiva aquele amor, aquela lembrança, aquele respeito por aquela história. Tem gente não, que vai para a culpa, tem gente que sente alívio. Kátia, é comum alguém falecer e eu sentir alívio? Pode ser comum. Às vezes é uma jornada muito dolorosa, muito difícil, um processo de adoecimento muito longo. E quando a pessoa parte, você descansa também, né? A pessoa descansa e você também descansa de tantas tarefas, de repente um pensamento que está ali constante de uma preocupação excessiva. Tem gente que atravessa isso com mais serenidade e tem gente que não, né? Então entrar em contato com essas emoções é fundamental no nosso processo de elaboração. Kátia, e quando o luto se transforma em uma doença, né? Então a gente começa a perceber que tem algo mais patológico aí, que é esse luto que é mais crônico, quando há um prolongamento muito grande, assim, e junto a uma ansiedade, uma inquietude, a um choro exacerbado, uma desesperança, uma vontade de viver, uma falta de ressignificação. Então a gente observa que o luto ele pode virar algo patológico quando ele está prolongado, mas para além do prolongado, e lembre-se que eu não estou aqui julgando o tempo que cada um lida com o luto, mas associado a outros sintomas, como excesso de tristeza, ansiedade, inquietude, ausência de sono, ausência de fome e desesperança no sentido da pessoa não continuar seguindo. Ela não tem vontade, ela não tem mais projeto de vida para continuar seguindo. Seguido, então, de um isolamento exacerbado, esses sintomas que começam a ficar distorcidos em relação ao luto. E outra pergunta que surge é, Kátia, como seguir a vida depois do luto, né? Então é importante, viu, gente, que você e as pessoas que estão passando por um luto nesse momento, elas busquem esse apoio de familiares e amigos, que elas evitem esse isolamento. A gente entende que tem um momento de recolhimento, né, de se refazer. É importante que essas pessoas elas tirem uma pausa para isso, mas que esse isolamento ele não dure tanto tempo, que ela comece a se relacionar com outras pessoas, até no processo de contar as histórias que ela viveu com essas pessoas. E é um momento de colocar para fora as lembranças, as dores, aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão legal assim, como um processo de reorganização do pensamento, das emoções. Então, para que essa pessoa muito isolada, ela também não seja acometida por alguns pensamentos invasivos que podem surgir nesse período de solidão, de isolamento, inclusive sugerindo que essas pessoas, infelizmente, também dêem um fim na própria vida, que ela não merece ser feliz, que ela não merece viver. Quantas vezes a gente atende pessoas que, depois de um luto, ela desliga a alegria, ela desliga os projetos, ela desliga os sonhos e ela acha que de verdade nunca mais ela pode ser feliz porque aquela pessoa se foi, né? Então a gente tem que observar qual que é a importância de seguir a vida mesmo atravessando o luto, né? E aí tem outra pergunta que é, Kátia, como aprender a lidar com o luto? Então vamos lá. Importante então que a gente não ignore,
né? O luto é um processo, é um momento importante de ressignificação daquilo que foi perdido, de uma falta, a falta de uma pessoa amada, de como que sua vida vai seguir. É um novo momento, né? Então, não sinta medo. Você está passando por um processo, ou você pode passar por um processo, ou você já passou por um processo de olhar para essa falta, olhar para isso que foi perdido, olhar para a ausência dessa pessoa e verificar como eu sigo daqui para frente, né? Como é possível seguir com alegria, com fé, com esperança daqui para frente. Lembre-se também, você não precisa passar por isso sozinho. Se envolva com pessoas, envolva seus amigos, os seus familiares, né? Ligue para as pessoas que você ama, marque encontros, marque um café, não fique em casa. E se você conhece alguém que está passando por um momento de luto, se ofereça, tá, gente? Mesmo que a pessoa fale, não precisa, eu tô bem. Mas vai lá, faça uma visita, ou mande uma mensagem, faça uma ligação, acolha essas pessoas que estão atravessando um momento de tristeza. E lembre-se, às vezes no início, quando a gente perde alguém, todo mundo tá por perto, né? Na primeira semana, no primeiro mês, mas ao longo do tempo, todo mundo vai retomando a sua vida, todo mundo volta a se dedicar às suas tarefas do dia a dia, e aquela pessoa ela tá lá elaborando ainda aquela tristeza, se refazendo, ainda organizando as caixas, né? Entregando as roupas, doando alguma coisa, resolvendo talvez uma questão de uma documentação. Aquela pessoa ainda vai viver aquele tema durante muito tempo. Então, de tempo em tempo, coloca um lembrete aí no celular, fala assim, ligar para fulano, mandar um oi, passar lá para dar um abraço. Isso pode ser muito importante para quem está atravessando um luto. E se você que está atravessando, não deixe de pedir a ajuda. Fala assim, gente, eu estou precisando de carinho, estou precisando de cuidado, estou precisando de gente aqui. Não se isole, né? Lembre-se que o luto não tem tempo, mas é importante você observar como você tem elaborado todas essas fases do luto. É importante também que desapegar, deixar ir, compreender esse processo de início, meio e fim, não é esquecer, a gente tem memória. Possivelmente nós lembraremos de todas essas pessoas, né? Quando eu estava aqui preparando, eu fui lembrando de cada uma delas, né? Cada tio meu, cada história que eu tive com eles. E sim, são pessoas que estão no meu coração, estarão no meu coração para a vida inteira. Então nós temos memória. A gente não vai esquecer dessas pessoas. A gente vai compreender o processo dessa liberação, desse desapego, né? Dessa aceitação. Aos poucos, volte à sua rotina. Comece a fazer as coisas no seu dia a dia. Comece pela própria casa. A questão do trabalho é importante, né? Tira a gente de casa, nos coloca em relação com outras pessoas. E se caso seja necessário, não deixe de procurar ajuda profissional, né? Nós da psicologia, nós estamos aqui para te acolher, para te receber, para que você possa expressar a sua dor, a sua tristeza, para criar novos sentidos para a sua vida, para lidar, para passar com você junto por esse momento de tristeza e de sofrimento. Então, caso seja necessário, não deixe de procurar por ajuda profissional. Nós estamos aqui para fazer isso de uma forma respeitosa e que não é por um parente, não é por um amigo. Nesse momento onde a escuta clínica, o espaço terapêutico, ele é feito, né, com suspensão de julgamento, de juízo de valor, e que você possa construir esse lugar seguro para trabalhar suas dores, seus pensamentos, a sua culpa e tudo que estiver te acometendo em relação a essa enxurrada de emoções que podem acontecer no momento do luto. Então, queridos psicólogos do meu coração, né, nós temos muito que contribuir. A psicologia é muito ampla. Nós precisamos, nesse momento, principalmente nesse momento também, acolher as pessoas que estão sem esperança. Vamos ajudar, né, a quase essa metade de pessoas do nosso país que, às vezes, estão sentindo dificuldade na elaboração desse processo de ressignificação, às vezes com uma dor de uma baixa resistência mesmo para a frustração, todas as projeções que essas pessoas também fizeram. Então, que a gente seja generosos, acolhedores. Nós temos um país lindo, um país muito bonito, nosso povo é maravilhoso. E como eu escrevi nesse dia, né, nesses dias ontem, na verdade, um país melhor é feito por pessoas melhores. Então, que a gente deixe crescer na gente também essa humanidade, para que a gente diminua essa divisão, esse abismo que foi criado entre nós, para que a gente volte a se acolher, para que a gente não seja instrumento de crescimento, de sofrimento, tanto nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Então, como psicólogos, bora estudar cada vez mais. A psicologia tem crescido e é necessário que a gente faça o nosso trabalho de forma ética e responsável, para que a gente possa, então, oferecer serviços com mais qualidade, com mais resultados, diante dessa diversidade da humanidade, e que a gente possa, sim, trabalhar com a promoção da saúde e da vida das pessoas. Por gentileza, lembre-se, né, do nosso papel, da nossa responsabilidade. Nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a psicologia.
A nossa profissão está sendo solicitada cada vez mais. Os dados são alarmantes, cada vez mais urgentes. E nós estamos aqui semanalmente trazendo temas para que eu e você possamos nos sentir cada vez mais seguros, mais preparados, mais confiantes no exercício da nossa prática clínica. E para que a gente possa oferecer o serviço para mais e mais pessoas que podem ter acesso a esse suporte, para que essas pessoas e nós também não precisemos passar por isso sozinhos. Somos todos psicólogos, que a gente possa fazer esse trabalho juntos para um país melhor, para um mundo melhor, gerando menos sofrimento para a vida dos outros e para as nossas vidas. Um beijo no coração, que amanhã seja um dia, né, para você que é católico e para você que entra em contato, né, de uma forma de oração, de reza, agradecendo pelos seus que passaram pela sua vida. Se você não tem essa crença, que amanhã seja somente um feriado, mas que a gente possa respeitar as diferenças das crenças das pessoas e que então a gente possa minimamente, né, elaborar as nossas perdas, elaborar quando algo não vai de acordo com aquilo que a gente deseja, para que a gente possa passar por essas fases com muito aprendizado na construção de um mundo melhor, de uma vida melhor. Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até quinta-feira, 12h36.